Escala entre os eixos x e y. Dicas GeoGebra 7. A análise dos dados desta função é de difícil interpretação, porque para uma pequena variação do valor de x nós temos uma grande variação do valor de y. Reparemos que a parábola é demasiado fechada, o que dificulta a análise dos valores do gráfico. Como é que solucionamos esta dificuldade? Ajustando a escala dos eixos, neste caso concreto, alongando o eixo dos x ou comprimindo o eixo dos y. Uma das maneiras de ajustar é alongar o eixo dos x. A outra maneira de ajustar é comprimir o eixo dos y. Razão entre eixos. É uma instrução que permite ajustar a escala dos eixos de forma que os intervalos sejam visualmente equivalentes, mesmo que as unidades de comprimento dos eixos sejam diferentes. Relembremos, a diferença entre unidade de comprimento e unidade de medida. A unidade de comprimento define a distância representada por cada unidade marcada no eixo. Em outras palavras, determina o tamanho real que cada segmento no eixo corresponde. A unidade de comprimento é independente da unidade de medida e é sempre a mesma para todo o eixo. A unidade de medida representa a grandeza física que está sendo medida ao longo do respectivo eixo. A unidade de medida é dependente da grandeza física que está a ser medida, pode variar para um dado eixo, dependendo da grandeza física adotada e da escala utilizada. Por exemplo, para unidades de medida de comprimento podemos, entre outras, utilizar o metro, 100 cm ou 1000 mm. A razão ou escala entre os eixos pode ser feita manualmente. Primindo o botão direito do rato, vamos à opção Relação de eixo x para eixo y. Analisemos as duas relações, 1 para 5 e 5 para 1. Na razão 1 para 5, a escala entre os eixos x e y diz-nos que a unidade de comprimento em x é 1, enquanto a unidade de comprimento em y é 5. Temos então um quadrado de lado igual à unidade de comprimento em x ou igual à unidade de comprimento em y. Existe uma compressão do eixo y e, nesta escala entre os eixos, é possível interpretar corretamente as relações entre diferentes variáveis, mesmo que as unidades de comprimento sejam diferentes. Na razão 5 para 1, a escala entre os eixos x e y diz-nos que a unidade de comprimento em x é 5, enquanto a unidade de comprimento em y é 1. Temos então um quadrado de lado igual à unidade de comprimento em x ou igual à unidade de comprimento em y. Existe uma compressão do eixo x e nesta escala entre os eixos, não é possível interpretar corretamente as relações entre as variáveis. O comando razão entre eixos no GeoGebra é utilizado para definir a proporção entre os eixos x e y em um gráfico. Este comando permite ajustar a escala dos eixos de forma que os intervalos sejam visualmente equivalentes, mesmo que as unidades de comprimento dos eixos sejam diferentes. Quando temos dados representados em um gráfico, é importante que a escala dos eixos seja adequada para que possamos interpretar corretamente as relações entre as variáveis. Às vezes, os dados podem estar em escalas muito diferentes, e isso pode distorcer a visualização se os eixos não estiverem ajustados adequadamente. Em resumo, o comando razão entre eixos é útil para ajustar a escala dos eixos em um gráfico, garantindo que a proporcionalidade entre as unidades de comprimento sejam mantidas e que a visualização dos dados seja precisa e informativa, embora possa haver alteração das unidades de medida em um ou nos dois eixos. Por exemplo, para obtermos uma escala 1 para 2, ou seja uma compressão do eixo y, na instrução razão entre eixos, o número para o eixo x é igual a 1, e o número para o eixo y é igual a 2. Vejamos então dinamicamente no GeoGebra, a razão ou escala entre os eixos 1 para 2.
A razão ou escala entre os eixos x e y podem ser representadas de várias maneiras equivalentes, desde que a proporcionalidade entre as unidades de comprimento de cada eixo seja mantida constante. Essa proporcionalidade garante que a forma geral do gráfico seja preservada, mesmo que os valores em si sejam diferentes. Na razão 1 para 2, a escala entre os eixos x e y diz-nos que a unidade de comprimento em x é 1, enquanto a unidade de comprimento em y é 2. Temos então um quadrado de lado igual à unidade de comprimento em x1 igual à unidade de comprimento em y. Na razão 0,5 para 1, a escala entre os eixos x e y diz-nos que a unidade de comprimento em x é 0,5, enquanto a unidade de comprimento em y é 1. Temos então um quadrado de lado igual à unidade de comprimento em x1 igual à unidade de comprimento em y. Reparemos que a razão de proporcionalidade 0,5 sobre 1 é igual a 0,5 é exatamente igual à razão de proporcionalidade 1 sobre 2 é igual a 0,5. Na razão 0,3 para 0,6, a escala entre os eixos x e y diz-nos que a unidade de comprimento em x é 0,3, enquanto a unidade de comprimento em y é 0,6. Temos então um quadrado de lado igual à unidade de comprimento em x1 igual à unidade de comprimento em y. Reparemos que a razão de proporcionalidade 0,3 sobre 0,6 é igual a 0,5 é exatamente igual à razão de proporcionalidade 0,5 sobre 1 é igual a 0,5. Na razão 0,1 para 0,2, a escala entre os eixos x e y diz-nos que a unidade de comprimento em x é 0,1, enquanto a unidade de comprimento em y é 0,2. Temos então um quadrado de lado igual à unidade de comprimento em x1 igual à unidade de comprimento em y. Reparemos que a razão de proporcionalidade 0,1 sobre 0,2 é igual a 0,5 é exatamente igual à razão de proporcionalidade 0,3 sobre 0,6 é igual a 0,5. Para obtermos uma escala 2 para 1, ou seja uma compressão do eixo x, na instrução razão entre eixos, o número para o eixo x é igual a 2. E o número para o eixo y é igual a 1. Vejamos então dinamicamente no GeoGebra, a razão ou escala entre os eixos, 2 para 1. Para obtermos uma escala 1 para 10, ou seja uma compressão do eixo y, na instrução razão entre eixos, o número para o eixo x é igual a 1. E o número para o eixo y é igual a 10. Vejamos então dinamicamente no GeoGebra, a razão ou escala entre os eixos, 1 para 10. Para obtermos uma escala 1 para 5, ou seja uma compressão do eixo y, na instrução razão entre eixos, o número para o eixo x é igual a 1. E o número para o eixo y é igual a 5. Vejamos então dinamicamente no GeoGebra, a razão ou escala entre os eixos, 1 para 5. Vamos agora analisar um método para dispormos no GeoGebra, de uma alteração dinâmica da escala do eixo do x, uma compressão dinâmica do eixo do x até 100 vezes. Vejamos então dinamicamente no GeoGebra, a compressão dinâmica do eixo do x.
Para termos uma alteração dinâmica, é necessário uma caixa de seleção que tem por objetivo a visualização ou não do respectivo seletor, e um seletor que permite escolher a compressão pretendida, no nosso caso, desde o inteiro 1 até ao inteiro 100. Temos aqui o código associado à caixa de seleção, e a sua interligação com as restantes caixas de seleção utilizadas para as escalas específicas usadas antes. Aqui temos o código associado ao respectivo seletor. Vamos agora analisar um método para dispormos no GeoGebra de uma alteração dinâmica da escala do eixo dos y, uma compressão dinâmica do eixo dos y até 100 vezes. Vejamos então dinamicamente no GeoGebra a compressão dinâmica do eixo dos y. Para termos uma alteração dinâmica, é necessário uma caixa de seleção que tem por objetivo a visualização ou não do respectivo seletor, e um seletor que permite escolher a compressão pretendida, no nosso caso, desde o inteiro 1 até ao inteiro 100. Temos aqui o código associado à caixa de seleção, e a sua interligação com as restantes caixas de seleção utilizadas para as escalas específicas usadas antes. Aqui temos o código associado ao respectivo seletor.